Fala pessoal, Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão. Como eu falei com vocês dentro do nosso giro de notícias, hoje eu tentaria tirar um descanso no nosso vídeo do almoço e no final deste conteúdo quero dar um recado sério em relação à parte de saúde para todos. Postei no Twitter e quero conversar com os amigos aqui do canal do TF, um tema bastante importante, então esperem até o final do vídeo. Botafogo e Goiás, quarta no estádio lá da Serrinha, casa da equipe esmeraldina. O Botafogo passa por um momento interessante no Campeonato Brasileiro. Dos últimos 7 pontos, 9 pontos, aliás, conquistamos 9. E o que representa esse jogo? Primeiramente, Botafogo, se vencer a equipe comandada pelo Jair Ventura, chegará na 9ª posição, ultrapassando esse time, porque chegará a 10ª vitória no Campeonato Nacional e a equipe do Goiás terá 9. Então, automaticamente, nós estaremos ali na 9ª posição. Abriremos, consequentemente, uma vantagem muito grande para a Z4 e acho que esse risco que o torcedor tinha ali um receio há algumas rodadas estará cessado. E também continuaremos olhando para as condições de uma pré-Libertadores. Vamos conversar sobre esses pontos nesse nosso conteúdo de agora. Se o Botafogo não ganhar do Goiás, perder o jogo, batendo na madeira, praticamente as nossas chances de uma pré-Libertadores elas estarão ali encerradas, porque faltam ainda 11 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Pegando em média o que as equipes elas fizeram para ir para a competição nacional e internacional nas últimas temporadas, 53 pontos é aquilo que o Botafogo precisa chegar. Hoje nós temos 34, precisaríamos ali de pelo menos mais 19 pontos. 6 vitórias e um empate nas próximas 11 rodadas. Dá para o Botafogo buscar, em relação à pontuação, esse número mágico para a Libertadores? Dá. Você conseguir ali 6 vitórias e um empate, não é nada improvável. O Botafogo no Campeonato Brasileiro ainda enfrentará Goiás, Palmeiras em casa, Avaí fora, São Paulo fora, Internacional em casa, Fluminense fora, Bragantino em casa, Cuiabá em casa, Atlético Mineiro fora, Santos em casa e Atlético Paranaense fora. Nesses jogos, eu acho que as partidas mais complicadas são contra Palmeiras, São Paulo, que apesar de um momento complexo, mas dependendo dessa partida, o tricolor do Morumbi já será campeão da Copa Sul-Americana, então não terá ali tanta força nesse jogo. Botafogo, se colocar ali o coração na ponta da chuteira, pode vencer essa partida fora. Internacional estará brigando ali na parte de cima da tabela, mas provavelmente com o Palmeiras já sendo campeão brasileiro, a disputa do Internacional será um G4. É um time mais chato, esse time do Mano Menezes, Fluminense no Maracanã, e depois o Atlético Mineiro fora, mas a gente tem que saber em que momento estará o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense na última rodada. Dependendo da situação, a equipe paranaense pode ser até campeã da Libertadores, ter ali um final de ano já com jogadores de férias, porque já não tem mais nada a brigar no Campeonato Nacional. E pensando assim, 6 vitórias não são complicadas, se o Botafogo mantiver essa sequência, mantiver um índice de atuação consistente. Mas o jogo contra o Goiás é importante por ser uma partida de 6 pontos, ainda mais pegando o Campeonato Brasileiro. A gente está olhando aqui para baixo, meu notebook está aqui, então eu tenho que falar com vocês e olhando no notebook. O América Mineiro vai jogar fora de casa contra o Cuiabá nessa rodada. O Cuiabá que briga desesperadamente para ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E, consequentemente, a equipe mineira jogará 2 partidas fora de casa, Cuiabá e Ceará. As chances do América Mineiro não fazer 6 pontos são gigantescas. E o Botafogo vai ter também ali depois, vai ter a partida contra o Goiás, e depois o jogo contra o Palmeiras. Essa é uma partida dificílima para nós dentro do estádio Newton Santos. O Goiás, que é outra equipe que está na 9ª posição, vai enfrentar a gente em casa, na casa deles no caso, e também o Fortaleza. Depois sai de casa para enfrentar o Ceará e o Goiás. Vai fazer ali uma casadinha bem complexa, a equipe comandada pelo Jair Ventura. Se o Botafogo ultrapassa o Goiás e dependendo ali dos tropeços da equipe do América Mineiro, o Botafogo ficará uma vitória do G8, com o tropeço do América para chegar no G8. Se perder e o América e o Goiás vencerem, aí você vai ter uma distância de 5, 6 pontos. E ali o Botafogo vai precisar de quê? De uma arrancada de jogos sem perder, torcendo para as equipes tropeçarem. Porém, o Botafogo estará ali encaminhado para a Copa Sul-Americana. E na minha humilde opinião, não será nenhuma vergonha e não é nenhum tipo de competição impossível para o Botafogo chegar
e alcançar uma vaga. Mas essa partida, quarta-feira, é importante por causa disso, para o Botafogo mostrar sua força. Depois terá o jogo contra o Palmeiras. Imagine se o Botafogo ganhando o Palmeiras no estádio Newton Santos. Isso é para mostrar para todo mundo, opa, o Botafogo tá forte de vez. A gente tem visto, a gente comentou aqui no canal que hoje as pessoas voltaram a temer o Botafogo, a respeitar bastante o Botafogo. Este alvinegro que enfrentou o Goiás no primeiro turno não é o mesmo que vai enfrentar agora a equipe esmeraldina. Aquele jogo no estádio Newton Santos a gente não merecia ter perdido. Tomamos ali 2 contra-ataques e perdemos o jogo. E lá em Goiânia, com certeza o Botafogo terá mais time que o time do Goiás. É aproveitar as oportunidades. Nós teremos agora o Tiquinho Soares, que é um centroavante diferente, que pode aproveitar as chances criadas pelo Botafogo. Teremos o Tadeu ali no gol deles, mas só que tem que... É um jogo que dá sim pra gente conseguir uma vitória e pensarmos em uma vaga em uma Copa Libertadores. Repito, já falei isso aqui no canal e coloco. Se não acontecer uma vaga na Libertadores, não é para o torcedor ficar frustrado. A Copa Sul-Americana é uma competição muito boa, uma competição palpável para o Botafogo conquistá-la ano que vem. Mas a Libertadores, claro, tem aquele glamour, né, de jogar a principal competição da América. E ali, a partir do momento que você está na Libertadores, tudo é possível. O time do Atlético Paranaense não é um grande time, não é um time que chame a atenção pela qualidade técnica. Mas a partida contra o Goiás, os jogadores do Botafogo, eles têm que entender isso. Não podemos perder esse jogo. Empatar seria um resultado ruim? Poderia ser, porque o Botafogo poderia ser ultrapassado por outras equipes no campeonato nacional. Mas o que não pode acontecer é o Botafogo deixar o Goiás somar 3 pontos e a gente não somar nenhum ponto. A gente tem que ganhar esse jogo, entrar como uma final. A nossa torcida tem que comparecer, apesar da diretoria do Goiás ter colocado ingressos a R$100. Isso é um exagero. Ano que vem, apesar que a torcida do Goiás não vem nos jogos do Newton Santos, tem ali 10, 15 torcedores, não enche o seu espaço como visitante no estádio Newton Santos. Mas é uma partida que dá sim pra gente ganhar. Eu confio que o Botafogo possa vencer esse jogo e a partir desse momento sonhar com algo positivo no Campeonato Brasileiro. Mas é uma partida importantíssima, pensando nessas 6 vitórias e o empate que a gente precisa para chegarmos aos 53 pontos e quem sabe o Botafogo ficar na 8ª posição no Campeonato Nacional. É isso, gente. Eu acho que pensar nesse jogo é jogo a jogo, mas só que tem que, pensando jogo a jogo, a gente também não pode desperdiçar pontos contra adversários diretos. E o Goiás é um adversário direto. E analisando aquela tabela que eu falei anteriormente, nós teremos alguns adversários diretaços, né? Visando essa vaga na Copa Libertadores. Por exemplo, vamos lá. Vamos tratar o Goiás, que é um adversário direto. O São Paulo deve conquistar a Sul-Americana, então não é adversário direto. O Bragantino é um adversário direto. O Atlético Mineiro é um adversário direto. O Santos é um adversário direto. Nós enfrentaremos ali alguns times que estão brigando por essa vaga conosco, essa vaga em uma Copa Libertadores. Deixe seu like, inscreva-se, compartilhe e mande esse vídeo em seus grupos do WhatsApp. Vídeo informativo sobre o Botafogo termina aqui. Agora eu quero dar um recado para vocês em relação à saúde. Estou usando o que eu tenho de espaço em relação a alcance das pessoas para dar um recado importante. Se vocês passarem por alguma daquelas pessoas que estão ali fazendo um teste de pressão, fazendo teste de glicemia, parem e façam. Ontem eu sou hipertenso, já falei isso aqui algumas vezes no canal. Eu estava fazendo compra com a Juliana e tinha um stand onde eu estava, né, no mercado onde eu estava. E fui medir a minha glicemia, a minha glicose. 400 e pouco. Índice muito acima de uma pessoa diabética. O índice ali que é acima de 120, a pessoa já pode ser considerada como diabética. É um índice assustador. E eu não sabia que eu tinha um índice tão assustador. A partir desse momento, o que eu fiz? Me controlei em um dia. E comprei aquele aparelhinho, né, de medir e consegui diminuir um pouco. Amanhã já vou procurar o médico para começar um tratamento. E eu não tinha a menor ideia que eu estava com esse problema. Durante a pandemia engordei 20 quilos, continuei comendo absurdamente doces, massas, tomando refrigerante, sem ter o cuidado. No último mês eu fiz meio que uma virada de chave na minha vida, eu comecei a diminuir um pouco algumas coisas, que eu estava com refluxo, e eu pensei, pô, tem que diminuir alguma coisa aqui pra emagrecer. E comecei a emagrecer, tanto é que eu perdi uns 5, 6 quilos no último mês. E o recado que eu dou pra vocês, eu tenho 40 anos, e é um perigo. Você pode ter 20, 30... 40, 50, 60, 70. Façam o teste de glicemia. É simples ali, vocês vão passar, vão medir e vão ver como que tá o teu sangue. E procurem médicos para você, se tiver com algum problema, para você corrigir. Eu a partir de amanhã tomei um susto no sábado muito grande, já tô controlando tudo, já parei de comer doce, refrigerante, suco com açúcar. Já dei uma mudança na minha vida. Estou verificando as coisas antes de ter um acompanhamento médico. Por mim, eu já comecei a fazer algumas coisas. Então o recado que eu dou para todo mundo que está acompanhando aqui o canal do TEF,
Se acontecer a possibilidade de vocês poderem fazer esse exame, façam, porque às vezes você tem e não sabe, e tá exagerando, e daqui a pouco a gravidade pode ser muito maior. E eu não quero que vocês fiquem em um estado grave, eu não quero que vocês tenham um problema mais sério, porque a saúde da gente tem que estar sempre em primeiro lugar. Então é isso, meus amigos. Se cuidem demais, porque a nossa saúde é muito importante para tudo em nossas vidas. Beleza? Recadinho dado. Um abraço. Durante a madrugada serei de volta com o nosso Giro de Notícias. É isso, tchau, tchau e fui. Tem vídeos lá no Resenha com TF. Valeu, fui.